Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação. Hoje nós vamos fazer uma atividade prática, montagem teórica de rede, tá? Então, como eu falei para vocês uma introdução aí sobre o que é montagem de rede ali, e a gente vai fazer esse trabalho de atividade de sala de aula agora valendo 30 pontos, tá? Então essa atividade aqui substitui lá quem não fez o trabalho de cronograma de redes, tá? Quem fez lá, tirou nota boa, continua. Quem fez lá, tirou nota abaixo de 30, vai ser recuperada com a nota de hoje aqui, porque essa atividade vale 30, tá bom? Então bora lá. Então nessa aula nós vamos compreender a função dos principais componentes de uma rede e como elas se conectam, tá bom? Então preste atenção bastante na aula, porque essa aula introdutória ali vai ser um vídeo de 10, 12 minutos, que vai passar um pouco do conceito do que a gente vai ter que fazer nos restantes minutos que sobra da aula, que a nossa atividade está valendo a partir do vídeo já, tá bom? Então a gente vai ver aqui qual que é o objetivo, né? Os principais componentes de uma rede, né? Switches, roteadores, cabos de redes, conexões, de maneira prática e visual, tá? Então como que a gente vai ver isso? Primeiro tópico a gente vai ver o vídeo, né? Depois nós vamos trabalhar aí em grupo, então vai montar grupo. Eu quero que vocês montem aí o grupo de 3 pessoas, tá? Pode ser um grupo de 3 pessoas, pode ser individual também, mas grupo de 3 pessoas aí. E vamos apresentar a solução discutida em sala de aula e reflexão no final ali sobre o aprendizado da aula de hoje, tá ok? Então vou dar uns minutinhos aí para vocês se organizarem aí, vão estar recebendo as folhas, tá? O material que precisa, a caneta, lápis aí, giz de cera, canetinha. Vocês vão montar o grupo já, escolha aí as pessoas que vocês querem trabalhar. 3 pessoas aí, no máximo 4, tá? Se tiver 3, aí o ideal é 3. Se sobrar alguém aí, pode ser 4, não tem problema nenhum, tá bom? Então a gente só vai esperar você se organizar aí para me soltar o vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre um hub, um switch e um roteador. Esses 3 dispositivos, eles são muito semelhantes, só que existe uma diferença na forma com que eles lidam com os dados. Vamos começar com o hub. O objetivo do hub é conectar todos os dispositivos de rede juntos em uma rede interna. Nós temos o dispositivo, o hub, e ele tem várias portas Ethernet, ou seja, portas que a gente consegue conectar computadores por meio de um cabo. Então imagina aqui que nós temos um computador aqui, outro computador aqui. Esses 4 computadores conseguem se comunicar com o hub por meio de uma conexão Ethernet, ou seja, um cabo UTP. Aqui representado pela linha azul, que é a mesma cor aí do nosso cabo UTP. E esse dispositivo ele é considerado não inteligente. Por quê? Porque ele não filtra nenhum dado. A única coisa que ele sabe é se o computador está conectado em uma porta. Então é como se a gente tivesse uma tabela em que de um lado nós temos a porta e do outro lado nós temos a situação. Aqui nós temos 4 portas, porta 1, porta 2, porta 3 e porta 4. E nós temos a situação, se está conectado ou não. Aqui nós temos os 4 computadores conectados no nosso hub. Então eu vou colocar aqui on em todos. Então, se esse computador aqui quer mandar uma mensagem para esse daqui, na hora que ele manda esse dado, que esse dado vai passar pelo nosso hub, o que acontece? O hub só vai repetir esse sinal para todas as outras portas. Ele sabe que todas as portas estão ocupadas. Então, se ele está recebendo esse dado na porta 1, ele vai replicar ele na porta 2, na porta 3 e na porta 4. Então, essa informação vai vir para o computador aqui, para o outro e para o outro. Então, essa informação vai seguir para todos os computadores. E por isso a gente fala que ele é um dispositivo que não é inteligente, porque ele só sabe se os computadores estão conectados na porta ou não para poder retransmitir os dados para todas aquelas portas. E um hub funcionando dessa forma, ele vai criar preocupações com segurança, porque todo mundo que estiver conectado vai receber as informações.
E também vai ter um tráfego de rede aumentado, ou seja, a gente vai ter muita informação na rede. Isso aí vai deixar a rede lenta. Então, essas são as características do hub que faz com que ele não seja mais uma opção para a gente utilizar ele em redes de computadores. Agora, será que o switch é muito semelhante desse hub? Vamos ver qual que é a diferença. Aqui no switch nós também temos portas Ethernet. Vou desenhar aqui 4 e vamos desenhar nossos computadores. O switch também vai manter uma tabela, só que essa tabela vai ser um pouco diferente do que nós temos no hub. Nós temos a porta, nós temos a situação e nós temos o endereço MAC. O que esse endereço MAC quer dizer? Quer dizer o endereço físico de cada computador. Então aqui nós temos, na porta 1, nós temos um computador ligado e nós vamos colocar um endereço MAC aqui. Esse endereço MAC vai ter 12 símbolos. Como assim símbolos? Ele é escrito em hexadecimal. Quando a gente fala de números hexadecimais, nós temos os números de 0 até 9 e também temos as letras A, B, C, D, E e F. Então aqui nós temos a porta 2, 3 e 4, temos computadores em todas e cada um vai ter um endereço MAC diferente. E com base nessa tabela que nós temos os números de porta, nós temos a situação se o computador está conectado ou não, e nós temos o endereço físico, esse endereço MAC, um computador vai conseguir se comunicar por outro de uma maneira inteligente. Então, se esse primeiro computador quiser mandar uma mensagem para esse computador aqui, o switch, ao contrário do hub, vai saber aonde que está esse computador, porque esse computador estando conectado aqui na porta 3, ele sabe desse endereço físico e sabe achar esse computador na porta 3. Então, se o computador 1 quer mandar uma mensagem para o computador que está lá na porta 3, que tem esse endereço aqui, o switch vai conseguir encontrar ele. Então, na hora que essa informação chega até o switch, ele consegue ler essas portas e achar o computador de destino. E assim, somente aquele computador de destino vai receber a mensagem. Então aqui nós temos mais segurança do que no hub, além de não ter dados trafegando sem motivo. Então essa é a principal diferença entre um hub e um switch. E como resultado, os switches são preferidos em relação ao hub, porque isso vai reduzir o tráfego desnecessário na rede e o hub só vai detectar o dispositivo fisicamente conectado a ele e vai mandar para todo mundo. E nós queremos um dispositivo que vai funcionar na nossa rede, que vai funcionar da melhor maneira possível. Só que tanto o switch como o hub, ele só consegue fazer uma conexão de redes locais, ou seja, de LANs. Então, se essa rede de computadores aqui quiser se conectar com a internet, isso não vai ser possível. Por quê? Porque o switch, ele não consegue lidar com endereços IP, ele só consegue lidar com o endereço MAC. O que é esse endereço IP? Esse endereço IP é o endereço que é válido na internet. Então, para se comunicar com a internet, para você ter acesso a tudo que você utiliza na internet, a gente precisa ter o endereço IP da nossa rede. E o switch, ele só consegue ler endereços MAC. Professor, então qual que é o dispositivo que vai deixar a gente usar os endereços IP? Esse dispositivo vai ser o roteador. O roteador, então, é o dispositivo que vai conseguir ler os pacotes IP, ou seja, ele vai conseguir deixar a sua rede com esse endereço IP e vai ser válido na internet. Então, nós temos uma porta especial que vai ser nomeada porta WAN ou porta internet, em que a internet vai chegar por aqui. É aqui que vai ter a comunicação. E o que tem dentro desse roteador? O que faz ele ser tão especial? Esse roteador, ele faz o serviço de encaminhar dados. Ele faz o serviço de encaminhar pacotes, encaminhar esses dados que estão trafegando na rede. E olha o que acontece. O seu roteador, ele
vai ter algumas portas que vai deixar você conectar computadores por meio de uma conexão guiada, ou seja, pelo nosso cabo TP. Isso aqui é um switch, são portas que nem tem lá no switch que vai deixar essa comunicação acontecer. E a porta WAN é o que vai deixar a gente se comunicar com a internet. Então, como é esse dispositivo que está deixando a gente se comunicar com a internet, a gente fala que esse aqui é o gateway da rede. Então, quando chegar algum dado da internet, ele vai inspecionar o pacote IP, vai verificar se esse endereço IP é para ele e, se for, ele vai conseguir retransmitir essa informação para quem for o nosso destino, porque aqui nós temos essas portas que funcionam que nem no switch, então ele consegue ler o endereço MAC desses computadores e vai conseguir fazer essa conexão. Então, imagina que aqui nós temos essas 3 redes diferentes. Então, aqui eu vou chamar de rede A, aqui eu vou chamar de rede B e aqui eu vou chamar de rede C. Observa que nós temos aqui essas redes conectadas por um roteador. Vou colorir aqui de vermelho para a gente identificar que isso aqui vai ser um roteador, que nem os exemplos anteriores. E esse roteador, além dele ter as portas que permite a conexão Ethernet, ou seja, essa conexão cabeada, ele vai ter também antenas de access point, ou seja, de conexão Wi-Fi. O seu roteador ele pode ter sim essas portas que vai funcionar como um switch, vai ser um switch embutido, e também as antenas para poder possibilitar essa conexão Wi-Fi. E nós temos essas 3 redes que querem se comunicar. Só que para essas redes se comunicarem, nós precisamos ter switches, nós precisamos ter roteadores aqui no meio. E a gente tem desenhado o roteador nesse símbolo quadradinho, porque a gente olha o seu roteador aí, você vai ver um dispositivo quadrado, mas é comum a gente ter o switch representado por um dispositivo redondo com um X aí em cima, que nem a gente utilizou lá quando a gente estava utilizando o Draw.io. Então, a internet nada mais é do que uma rede de redes em que vai ter várias redes conectadas. E quem faz essa conexão é justamente os roteadores, porque é o roteador que vai lidar com esses pacotes IP. E esses roteadores podem estar conectados de diferentes maneiras. E se um computador aqui da nossa rede A quiser se comunicar com o computador aqui da rede C, essa mensagem vai passar pelo roteador da rede A. O roteador vai perceber que ele quer mandar uma mensagem para um computador que está numa rede externa, ou seja, ele vai ter que lidar com o endereço IP. Então, esse roteador tem o seu endereço IP e esse roteador de cá tem o dele. E como ele quer mandar isso para uma rede diferente com outro endereço IP, ele vai ter que mandar esse pacote, ele vai encaminhar isso pelos outros roteadores. Aqui a gente percebe que a gente tem um monte de roteador no meio do caminho e nós temos alguns caminhos possíveis para chegar aqui. Existem algoritmos que vão decidir qual que é o melhor caminho para chegar lá. Então, aqui vamos seguir esse caminho e na hora que essa informação passa por esse caminho que chega aqui, esse roteador vai perceber que o pacote está chegando para ele, porque ele vai ver que o destinatário é ele, é esse endereço IP, e vai conseguir mandar essa informação lá para o computador de destino. Então, assim, nós temos as diferenças entre o roteador, o switch e o hub. Então, aqui nós temos que o hub e o switch, eles são utilizados para conectar redes LAN, redes internas. E o switch, ele lida com o endereço MAC, sendo capaz de mandar uma mensagem para um computador específico. Já o roteador, ele vai funcionar como o gateway da rede, ou seja, o dispositivo que faz a conexão com a internet, ele lida com endereço IP e ele é utilizado para conectar redes. Então, essas são as principais diferenças entre esses 3 dispositivos. Então é isso, pessoal.
E aí, turma, voltando aqui então. O professor passou esse vídeo aí para vocês entenderem um pouco mais, outra pessoa falando, o conteúdo que o professor já passou na sala de aula, tá? O professor já explicou as questões ali dos roteadores, do switch, de como que faz as conexões ali, tá? Então aqui a gente tem um exemplo 1 de como que eu quero que vocês possam desenhar o cronograma, né? A gente pediu para fazer o cronograma lá no aplicativo, lá vocês não conseguiram fazer, né? Então a gente vai fazer hoje no papel e na caneta aí, da forma mais simples possível, tá? Então é um exemplo aqui de como desenhar. Aqui é um outro exemplo de como desenhar, né? Pode fazer desse jeito aqui, tá? O professor vai aceitar. A questão, a atividade é o seguinte, a proposta lá, ó. Montar uma rede, né? A partir de agora, 20 minutos, a gente montar uma rede. Então, dividido as equipes em grupos, aí já foi dividido, vocês já estão em grupo. O cenário é conectar 5 computadores em uma rede local que tem acesso à internet, tá? Esse é o cenário. Então, você vai ter que desenhar em uma folha aí, né? No quadro não precisa, vamos desenhar na folha. Eu coloquei ali as opções, mas vamos só ficar com a folha hoje. Então, vocês têm a folha de A4 aí, tem aí caneta, tem canetinha, tem giz de cera, tá? Então vocês vão desenhar 5 computadores conectados à rede. Nessa atividade tem que ter localização do roteador, o uso do switch para conectar os computadores e os cabos entre os dispositivos, tá? Então fica ali igual o exemplo do desenho aqui, ó. Computador, roteadores, switch, tá? Nesse parecido com isso aqui. Só que eu quero 5 computadores interligados, tá? Com os cabos ali, tudo isso, tá? Então, a partir de agora, vamos contar aí 20 minutos. E aí, turma, tudo bem? Tudo certo? Deu tempo para fazer? Ó, o professor vai abrir uma exceção aí. Quem não conseguiu finalizar ainda, até o final da noite pode me entregar. Tá? Fora isso, daí o professor não vai aceitar mais. Tá bom? Então até o final ali, até umas 10, 11 horas ali o professor aceita. Tá bom? Viu, Giovana? Até umas 10, 11 horas da noite dá para aceitar ainda, se eles quiserem mandar as fotos para mim. Tá? Depois disso eu não vou aceitar mais. Tá bom? Aí, complementando, isso vai valer a nota de vocês, tá? Como a gente está encerrando a aula aí, eu ia pedir para vocês apresentarem para a turma aí. Eu não sei se vai dar tempo. Que horas termina a aula, Giovana?
Né? Então não vai dar tempo da gente fazer isso. Então a gente fica nessa questão mesmo, né? Então eu preciso que entregue, que me mande lá as fotos lá no grupo. Se não mandar, zerou nota, não tem nota, tá bom? E eu preciso que mande hoje, porque eu quero fechar as notas hoje, tá? Então a gente aprendeu sobre os principais componentes ali de rede, switch, roteadores, cabos de redes, conexão, uma maneira bem prática e visual ali, né? Vocês desenhando ali, vocês conseguiram entender bem ali, praticar isso, tá bom? Então por hoje é isso aí, Giovana. Obrigado, professora Giovana. Aquele abraço, tudo de bom, até o próximo encontro.